Olá, seja muito bem-vindo. Hoje é dia 1º de setembro, chegamos em setembro. Já vai entrar a primavera, um ótimo dia para você que nos acompanha. São exatamente 9h03 da manhã, sexta-feira, e a partir de agora você confere as principais notícias aqui da nossa cidade Jacareí. Hoje nós estamos recebendo o cientista econômico Flávio Estevam Nogueira para conversarmos sobre o cenário atual, as perspectivas de avanços econômicos na região e outras notícias e informações referentes a isso. Bom dia, Flávio. Bom dia, Sibeli. Bom dia a todos. Flávio, como é que está o cenário econômico? Vamos ao que interessa. O mercado de trabalho hoje aqui na região, e eu queria que você fizesse uma comparação para mim no pré-pandemia e no pós-pandemia. Então, Sibeli, o Brasil havíamos de um biênio de crescimento econômico, que foi 15 e 16. A partir de 17, 18 e 19, o país estava com recuperação do mercado de trabalho. Um pouco lento, mas tinha uma certa recuperação. Principalmente na área de mercado informal. E aí, de repente, veio a pandemia, né, que ninguém esperava, e aquela confusão, a necessidade de se fechar comércio para que não houvesse transmissão e tudo mais. E no meio daquelas incertezas, acaba que o mercado tem demissão, principalmente pelos trabalhadores que são menos escolarizados, né? Aqueles que são balconistas, que são atendentes, que não tinham como fazer trabalho remoto durante a pandemia. Isso fez com que tivesse um aumento substancial na taxa de desemprego, mas ali, a partir da estabilização, quando já se tinha uma noção do como fazer, foi feito políticas de transferência de renda, que colaborou para que mantivesse uma demanda de forma geral no Brasil, e também a partir da vacinação, quando se pôde voltar gradualmente a abrir o comércio, essas pessoas voltaram a ser reabsorvidas pelo mercado. Com a diferença de que dessa vez elas conseguiram ingressar mais no mercado formal, apesar de forma geral, serem empregos ainda com uma baixa renda, né, até 2 salários mínimos, mas já se tem um resultado diário com um trabalho mais formal, CLT e tudo mais. A gente ouve falar que o mercado de trabalho está voltando aquecido. Isso é real de fato? Porque eu tenho a impressão que sempre existe um comparativo com o ano anterior. Mas os anos anteriores foram anos de pandemia, então não são uma boa base comparativa. Na sua avaliação, a gente realmente está crescendo? De repente, está crescendo em nichos que antes não existiam, né? Como o home office e tal. Qual é a sua opinião? Bem, o mercado ele já recuperou o nível pré-pandemia e hoje, nos últimos dados de dezembro, se não me engano, nós estamos 4,5% acima do nível pré-pandemia. Olha, isso é uma boa notícia. Sim, principalmente puxado pelo setor de serviços, que cresceu bastante, né? Muitas das pessoas que perderam emprego na época foram empreender como uma forma de conseguir manter renda durante a período de pandemia. E aí teve também a questão das entregas, dos deliveries, que ajudaram a sustentar isso. As políticas de transferência de renda colaboraram para que a massa salarial, que é a soma da renda dos trabalhadores, mantivesse mais alta e mantivesse uma demanda. Isso favorece também o crescimento da economia do Brasil e, então, hoje nós estamos, sim, de fato, 4,5% acima do nível que estávamos pré-pandemia. Flávio, e você tem como me dizer quais as novas modalidades que surgiram? Eu acredito que com a pandemia todo mundo se reinventou aí, criou novas demandas surgiram do mercado e o pessoal também deve ter se reinventado para serem novos trabalhadores, não novos empregados, novos trabalhadores. Você tem uma ideia assim do que surgiu de novo por aí? Bom, as pessoas elas empreendem, né? E aí existe um processo interessante que é o fato das pessoas criarem serviços que às vezes a gente nem esperava ou que não conhecia, mas que começamos a ter. Também existem as pessoas que utilizam as plataformas de vendas, né? Seja de alimentação, seja de entregas e tudo mais, para gerarem seus serviços e entregarem para as pessoas, que acaba também sendo um processo de inovação para as pessoas, serviços que a gente não esperava. A gente tem agora com questões de internet também que acabam facilitando isso. Muito bom. Eu vou pedir licença um pouquinho, Flávio, porque a gente vai falar agora de rugby. Na primeira rodada da fase final do Campeonato Brasileiro de Rugby, o Jacareí superou o São José no campo do Balneário. Confira detalhes na reportagem.
Jacareí e São José dos Campos protagonizaram mais um clássico caipira no último sábado, no campo do Balneário. O confronto marcou a abertura da fase final do Campeonato Brasileiro de Rugby, o Super 12. Como era esperado, o jogo foi equilibrado desde o início do primeiro tempo. O São José saiu na frente, mas os jacareenses conseguiram mudar o panorama do jogo, virando a partida ainda no primeiro tempo, que acabou em 11-7. Na segunda etapa, os jacarés conseguiram ser mais efetivos nos ataques. Os atletas conseguiram segurar o time joseense, ampliando a vantagem e selando a vitória. Final, Jacareí 25, São José 7. O jogo foi um jogo truncado, o terreno tá bem difícil por causa da chuva, então a gente precisou ter bastante consciência de jogo, não arriscar muito, fazer o nosso jogo acontecer de pouco em pouco, até a gente conseguir dominar o outro time, São José, e garantir uma vitória aí de 25-7. Foi muito bom pra gente, garantir a vitória em primeiro jogo do hexagonal, e vamos mais, a gente precisa continuar nessa proposta, os treinadores estão trazendo aí uma coisa muito boa para o time em si, e o time está evoluindo. Temos meninos novos ali que estão crescendo bastante dentro de campo. Foi um jogo muito disputado, jogo bom. Atingimos nossas propostas, mas felizmente não saímos com a vitória. Mas é isso, melhorar nos treinos e partir para a próxima. Com a vitória, o Jacareí Rugby está em segundo lugar no hexagonal final do torneio, com 4 pontos. O próximo desafio da equipe será contra o Desterro de Florianópolis, também no campo do Balneário. Fechando o final de semana, no domingo, dia 27, houve o Circuito Paulista de Rugby Infantil, na Toca do Jacaré. O evento contou com a participação de 10 equipes do estado e mais de 400 crianças disputando jogos festivos durante o dia. E a gente continua aqui com o Flávio Estevam Nogueira, que é cientista econômico. E eu convido a todos vocês, espectadores, para que participem comigo aqui na entrevista e apresentem as suas questões também. Flávio, eu vi recentemente uma pesquisa americana, umas notícias, falando que mulheres mães, falava especialmente de mães, estão voltando com tudo para o mercado de trabalho. Por quê? Uma, porque aumenta a necessidade de renda, né, para sustentar a criança, e outra por causa dessa possibilidade do home office. Então, eu posso trabalhar e posso cuidar do meu filho enquanto eu estou trabalhando. Você percebe, isso se reflete aqui no Brasil também? Olha, o home office ele trouxe muitas possibilidades, que são a proximidade com os filhos, com a família, poder evitar trânsito. Então, assim, acredito que o home office seja, assim, um caminho para o novo mercado de trabalho, assim, nos trabalhos que são possíveis de fazer home office. Principalmente para, no caso, mães ou até pais que resolvam, que queiram estar em proximidade com os seus filhos. No caso das mulheres, que geralmente são as que acabam cuidando mais, passando mais tempo com os filhos, por questões estruturais, de costumes e tudo mais, acredito ser uma saída sim, e até no caso também naquelas que não conseguem deixar o filho em creche, às vezes não conseguem deixar com parentes, com os pais e tudo mais, a creche não se torna viável por qualquer motivo que possa aparecer, então é uma saída bem eficiente nesses casos sim. É bem interessante que as empresas também consigam pensar nessa nova estrutura. Muitos já estão se adaptando ao home office, mas pensar nessa nova estrutura de realmente assim, que tem funcionárias que são mães que podem entregar um trabalho de qualidade também, às vezes até porque tem mais necessidade de entregar um trabalho de qualidade, porque precisam se manter no emprego, e ter essa abertura para o home office, entendendo que boa parte podem ser mulheres, né, e mães. Sim, todos nós temos coisas a entregar, né, que pode ser diferenciais para contribuir. Uma boa empresa, ela sempre vai ter pessoas de várias características diferentes, que elas trabalham juntas e sempre vão entregar um resultado melhor. Obviamente, as mães, mulheres sempre vão poder contribuir. As empresas que não quiserem ou não optarem por home office, existe também a opção de criar espaços para deixar os filhos, né, onde as mães possam levar os filhos, deixar esses filhos já. Algumas empresas têm disso. E ali, de repente, horário de amamentação, intervalos delas, elas possam ir lá e ver o filho, passar um tempo com eles, antes de voltarem para o trabalho. Agora, falando especificamente de economia, você percebe que a economia, alguns setores desenvolveram mais
no pós-pandemia? A gente já sabe que esse setor de vendas online cresceu bastante. Algum outro setor? O setor de serviços é um setor que cresceu bastante e é o que tem puxado, inclusive, para baixo a taxa de desemprego no Brasil. Nós hoje temos uma taxa abaixo de 8, em torno de 7 e um pouco mais. E o principal responsável por isso tem sido o setor de serviços, né? O setor de agropecuária, agroindústria, tem crescido também. No último trimestre não tanto quanto, perdeu um pouco do embalo, mas ainda tem empregado bastante. Aqui especificamente para a região, a gente não é tão na área de agroindústria, ela é mais focada lá para a região do centro do Brasil e tal. O que tem patinado mais, que acaba tendo mais dificuldade, é o setor de indústria, tem crescido um pouco menos, né, vê-se dificuldade das montadoras de venderem carros, também pelas questões de juros altos, que foram para que houvesse um recuo da inflação, né, houve a necessidade de aumento de juros, mas os juros acaba sendo muito dificultoso para o setor industrial. Mas o setor de serviços tem se saído bem, as pessoas têm se reinventado, aproveitado as plataformas e tem trazido bons empregos para o Brasil. O serviço aumentou, mas ao mesmo tempo cresce essa parte de não formalização, não é? Não tem... Cada um se vira, mas por outro lado a pessoa tem que se organizar para pagar o seu INSS, ela tem que... Porque não é um emprego formal, né? É um emprego que é um trabalho, ela está conseguindo dinheiro, mas ainda não é um emprego. O que você vê de positivo e negativo nessa situação? Olha, historicamente o Brasil sempre teve uma taxa de informalidade alta, né? Geralmente sempre em torno de metade da população não está trabalhando no CLT, registrado e tudo mais. Hoje tem a possibilidade de formalizar ou a informalização, né, que seria por meio de CNPJ, abrindo cadastros e também contribuindo para o INSS, onde a pessoa consegue ter alguns benefícios trabalhistas, como no caso de doença, ela consegue passar um período pelo INSS. É importante que as pessoas que elas optam por, ou que tiveram que optar, né, pelo empreendedorismo, pela questão informal, formalizem, abrem o CNPJ, contribuam para que elas tenham tanto a proteção social, que é importante, né, garantir a sua aposentadoria, mas que elas também passem credibilidade na hora de fazer seus investimentos, na hora de apresentar lá um crédito no banco e tudo mais, para que ela possa crescer o negócio dela e também, consequentemente, gerar mais renda, né? Uhum. É isso aí, vou pedir licença um pouquinho de novo, Flávio, porque a edição de setembro da campanha de doação de sangue Doa Jacareí, realizada pela Prefeitura de Jacareí em parceria com o Banco de Sangue de São José dos Campos, acontece neste sábado. No local será feita a distribuição de 150 senhas por ordem de chegada. Não há necessidade de agendamento prévio. As doações podem ser realizadas a partir das 7 horas no Centro de Imagens, localizado na Praça Luiz de Araújo Máximo, número 50, Jardim Paraíba. E no dia 28 de agosto, a estação de tratamento de esgoto, localizada no Jardim Terras de Conceição, teve seus componentes elétricos furtados. Saiba mais na reportagem. No dia 28 de agosto, a Estação de Tratamento de Esgoto Terras de Conceição, do SAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, teve seus componentes elétricos furtados. O incidente resultou na interrupção imediata da operação, localizada na Avenida Alfredo de Moraes, no número 783. Devido à complexidade da restauração, que envolve aquisição, entrega e instalação dos componentes, o prazo inicial para a restauração completa é de 10 dias. Segundo os moradores da região, o local tem sofrido constantemente com problemas no abastecimento de água e no tratamento do esgoto. Tudo isso tem gerado transtornos à população. Causa muito transtorno para a gente aí, o mau cheiro, a gente tem criança pequena também, tem filho pequeno, entendeu? Aí é complicado. Éder Campos, diretor de Obras e Planejamento do SAI, comentou sobre os esforços que têm sido tomados para garantir maior qualidade para os moradores locais. Nós agora teremos que comprar os equipamentos novamente, comprar os materiais e um prejuízo estimado em torno de R$93 mil. Para denúncias, a recomendação é que o munícipe entre em contato direto com a Guarda Civil ou Polícia Militar. Segundo o diretor, isso garante maior agilidade na resolução dos casos. O que nós pedimos à população é que
toda vez que algum movimento estranho próximo às estações, principalmente em horários inoportunos, entre em contato através do 153, acionando a Guarda Municipal, ou através do 190, acionando a Polícia Militar, para que eles possam agir e que a gente possa evitar prejuízos ambientais, prejuízos à população de uma forma direta e indireta. Isso aí, né? O pessoal ali do Jardim Terra de Conceição vai enfrentar aí uma situação com cheiro, porque tem uma parte que ali parece que chama aerador, que ameniza o cheiro do esgoto. Essa parte está danificada por conta desses furtos que aconteceram. Então, o SAI afirma que durante 10 dias, até pelo menos semana que vem, eles vão estar em manutenção tentando readquirir esses equipamentos, e quem sofre com tudo isso é a população ali do bairro. Eu continuo aqui com o Flávio Estevam Nogueira, que é cientista econômico. Flávio, agora vamos falar diretamente sobre dinheiro, economia. Eu queria te perguntar como ficar rico, mas eu acho que essa resposta você não tem. Também tô buscando. Você também está buscando, né? Buscando. Flávio, então, já que a gente não pode saber como ficar rico, como economizar? Por exemplo, agora a gente já tem a batelada de final do ano, vai envolver festas, Natal, amigo secreto, mas muito mais do que a batelada do final do ano, é a batelada que começa no ano que vem, com todos os impostos que a gente tem que pagar, material escolar de crianças, e aí vai todos os IPs, né? O IPTU, IPVA, Imposto de Renda, e por aí vai. Dicas. Bom, o importante é ter planejamento, né? Tudo é feito com equilíbrio, o caminho do meio é sempre o melhor caminho. E tem meses que acabam tendo surpresas e que é necessário acabar gastando um pouco mais, mas tem meses que são mais tranquilos e acaba sobrando mais renda para as pessoas. Nesses meses é importante que quando sobre renda não ir demais. Sobrou, vou gastar mais, vou me empolgar. Equilíbrio, guarda sempre um pouco, planeja, sempre saiba que essas contas vão chegar e elas sempre chegam, para que não chegue no momento lá tomar surpresa, tenha que se endividar mesmo, às vezes entrar no cheque especial, às vezes correr tomar crédito numa agência bancária, e aí depois tem que pagar juros, e os juros no Brasil no momento está alto, então acaba sendo um custo adicional que é sim evitável. Sempre planejar, guardar, reservar um valor todo mês. Geralmente se tem uma noção de quanto se gasta com imposto de renda, já se sabe, dá para se ter de antemão uma boa ideia do valor de IPVA e do IPTU. Então isso já ir reservando ou já planejar despesas, né, que paga a despesa até determinado mês, sabendo que a partir de janeiro, fevereiro entram outras e aí já não se precisa gastar tanto um cartão e coisas do tipo. Agora, independente desses gastos que a gente sabe que vamos ter, né? Dizem que a gente pode gastar até uma certa quantia do nosso salário. Sim. Quanto que é essa quantia? Em torno de 20% a 30% da sua renda deve ser poupada para questões de emergência. Sempre ter uma garantia, porque, bom, as pessoas estão trabalhando, mas em algum momento elas podem acabar sendo desligadas, como foi o caso da pandemia, né? Não esperávamos e, de repente, várias pessoas estavam desempregadas e ali sem muito o que saber o que fazer, para evitar essa ansiedade, esse desespero. Poupar em torno de 20% a 30% da sua renda, fazer uma poupança, e aquilo vai te dar estabilidade. Se vier, pelo menos você sabe de onde tem dinheiro para tirar. O melhor, se não vier, você já tem uma poupança para contribuir para o seu enriquecimento mesmo, aquele dinheiro rendendo juros sobre juros. Né? Einstein dizia que a maior força dos números da natureza é os juros compostos. Você deixa rendendo dinheiro sobre juros, e assim, o pouco que às vezes a gente imagina que não é tanto, acaba se tornando um valor muito grande. A longo prazo. A longo prazo, sempre perspectivas de longo prazo. E onde que a gente investe? Porque a gente já sabe que poupança hoje já não é o melhor caminho. Onde que é o melhor para se investir? O ideal é sempre diversificar os investimentos. Cada pessoa tem o seu perfil. Tem pessoas que são mais conservadoras, tem pessoas que são mais arrojadas, tem pessoas que são ainda mais arrojadas, que gostam de ir para criptomoedas e tal. Mas o importante é sempre diversificar. Entender o seu perfil de investidor, e aí cada um pode fazer os testes para entender se ela é moderada, se ela é conservadora, se ela é arrojada. E a partir disso diversificar para títulos do governo, que são um investimento seguro, que hoje tem pagado bons juros, até porque a taxa Selic, que é a referência, está alta, né, e permanecerá alta, acima de 8% nos próximos anos, pelo menos nos próximos 2, 3 anos.
mas também ter um pouco, de repente, um pouco em ações, aproveitando ali a valorização da Bolsa quando ela vier, apesar que a Bolsa brasileira é um pouco instável, mas... Bem estável. Aproveitando, aplicar em fundos em multimercado, que são fundos que conseguem captar bem as diferentes situações do mercado mesmo. Eles têm plena flexibilidade para investir, então eles podem ir tanto para a área de títulos, quando os títulos estão rendendo mais, como é o caso, como podem ir para a área de ações, quando as ações começarem a render um pouco melhor. Então, se eu ganho R$1.000, eu tenho que entender que R$700 são para os meus gastos, R$300 eu tenho que deixar guardadinho para uma emergência. Idealmente, sim. Né? Claro que a gente tem que respeitar as questões individuais das pessoas. Tem pessoa que realmente não consegue fazer a poupança. Né? E aí é difícil para uma pessoa que não consiga poupar aquele valor todo mês. Não, você é obrigado a poupar, porque às vezes despesas como aluguel, alimentação acabam tomando um bom espaço das famílias, principalmente quando são famílias de renda mais baixa. Né? E aí, às vezes é difícil falar para a pessoa, mas assim, o ideal seria que ela conseguisse ter um ganho de renda para poder sair dessa situação. Em pessoas que têm uma renda mais confortável, já são pessoas que conseguem fazer essas poupanças, aí é muito importante, de fato, ter uma poupança, uma reserva para ela. Acho que é por isso que surge a economia criativa, né? Porque imagino que boa parte de nós não consegue dar conta deixar esses 30% do salário, porque não dá mesmo, né? Não é que a gente gasta pra caramba, mas porque realmente fica um salário apertado. E aí, o pessoal brasileiro é criativo, vai pra rua e faz brigadeiro, investe em compras, né, digitais, aí, investe nos meios eletrônicos e sai e vai produzir outros tipos de serviço para fazer essa complementação de renda. Sim, acaba sendo importante, né? O Brasil é um país de renda média. Por mais que a gente tenha recuperação de emprego, os empregos, na grande maioria daqui, são empregos de até 2 salários mínimos. Então, existe uma dificuldade estrutural e longa do Brasil de gerar renda mais alta. Por diversos fatores conjunturais nossos, questão de qualificação, questão de que o custo do Brasil também é muito alto, e tudo isso dificulta bastante o nosso enriquecimento enquanto população de forma geral. E aí acaba sendo uma saída importante, a questão realmente de buscar rendas alternativas, economia criativa, como você falou, aproveitar essas plataformas digitais de vendas para colocar seu produto e algo do tipo. Em termos de qualificação, profissionalização, quais são os cursos e profissionalizações que estão em voga e que tendem a crescer? Áreas principalmente de tecnologia, TI, tecnologia da informação, cibersegurança, são áreas que estão crescendo bastante e também são áreas que geram empregos com salários altos. Tem uma alta demanda para funcionários e, ao mesmo tempo, não tem tanta gente qualificada. Pessoas que pretendem, então, ingressar numa área, vão se profissionalizar, pretendem se profissionalizar, elas podem aproveitar essas áreas de tecnologia também. Existe também uma área da economia que está crescendo, chamado economia prateada, que são um setor da economia focado em pessoas mais idosas. Isso é prateado em referência aos cabelos brancos, né? E quem tem todo um esquema de serviços e cuidados direcionado e focado para essas pessoas, que em muitos casos são pessoas que se aposentaram com uma renda mais alta, têm poupança, têm patrimônio como aluguéis, têm um salário mais alto, e então se cria esses serviços específicos para elas. Aliás, envolvendo terceira idade, ou melhor idade, ou terceira idade, ou pessoa idosa, quando eu estou aprendendo, existem nichos que estão surgindo justamente porque a perspectiva de vida do brasileiro está aumentando, né? A TV Câmara de Jacareí está produzindo uma série que vai falar sobre a pessoa idosa aqui em Jacareí, e a gente está vendo que o cuidador de idoso, por exemplo, é da área da saúde, já não é da área de economia, mas é uma profissão considerada uma das profissões do futuro. Porque em 27 anos, em 2050, a população idosa do Brasil vai dobrar. Então, temos que ter em mente também essa parte da população. Sim, e aí vai nascer muitas oportunidades, né? Quando a gente olha em perspectiva, nos próximos anos, existirão profissões que hoje a gente não faz a menor ideia de que existam. O importante é também estar aberto para essas novas profissões que estão por crescer e, de repente, as pessoas que hoje fazem o trabalho podem mudar o que fazem nos próximos anos. Não é nenhum mal e até importante e bom que isso aconteça.
Isso aí. A gente vai para um rapidíssimo intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias aqui sobre a nossa cidade, informações sobre o trabalho dos vereadores e vai conferir o 3º episódio da série Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A gente volta já. Vamos começar essa entrevista falando um pouquinho sobre a sua trajetória, né? Muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. A gente em destaque volta daqui a pouco, até já. Acompanhe o trabalho dos vereadores de Jacareí no site da Câmara Municipal. Fiscalize o poder público no portal Transparência. Conheça os principais dados estatísticos da cidade no Fiscaliza Jacareí e fique por dentro das notícias da Câmara em jacareí.sp.leg.br.
A gente já voltou e começamos conferindo os trabalhos realizados na 27ª sessão ordinária do ano. O vereador Luiz Flávio Dias, do PT, se manifestou acerca do projeto de lei de autoria do vereador Hernani Barreto, que declarou como utilidade pública a Associação Amigos do Handebol de Jacareí. Ele elogiou a iniciativa. Veja como foi. Dizer que sempre que se tem iniciativa voltada ao esporte, é fundamental que o poder público possa promovê-la e ajudar essas ações a se desenvolverem de uma melhor forma, não é? E é com recurso que se faz isso, não é? Com recurso, o apoio, né, material, o apoio também de reconhecimento dessas entidades, porque prestam um bom trabalho. Quando a gente olha tantos e tantos jovens envolvidos numa atividade física, não é? Aquilo ali vai fazer com que esses jovens possam se tornar pessoas melhores. Não é só a competição, é mais do que isso, não é? É o trabalho social que está por trás da competição. É tão importante, né, colocar os nossos jovens, as nossas crianças num bom caminho. E eu sempre falo aqui que o caminho bom para a nossa juventude, para que a gente possa protegê-la da criminalidade, é o esporte, é a educação, é o trabalho, não é? Isso é fundamental. E o vereador Roninha, do Podemos, também falou sobre a propositura. Segundo ele, é preciso tomar cuidado com os cargos que as pessoas que ocupam as presidências das entidades têm, porque há alguns empecilhos. Confira. Então a gente precisa rever essa situação, não sei se é no mesmo caso de alguma associação, que muitas delas, presidente, vice-presidente, diretores da executiva ou das associações, são funcionário público, de carreira, muitos deles. E eles estão recebendo esse recurso junto à associação. E vão estar também conduzindo dinheiro público para investimento em algumas associações. Então tem que saber se isso aí também é legal ou não, que se não for legal, começar a fazer as transações aí das associações, dos diretores, para que esse dinheiro depois não seja aí respondendo a algum processo, depois de vez de estar ajudando, vai estar atrapalhando. Porque quando a gente quer ajudar de coração é uma coisa, mas quando vai para o papel e vai cobrar da parte jurídica, aí muda tudo. Se você quiser saber mais sobre as sessões ordinárias, os trabalhos dos vereadores, confira lá no nosso site, que é o jacareí.sp.leg.br. Eu continuo aqui em entrevista com Flávio Nogueira, que é cientista econômico. Flávio, a gente tem aqui uma participação do Alan Tomé, que ele diz: como você vê a proposta do governo de aumento do salário mínimo para R$ 1.421 no orçamento do ano que vem em relação ao impacto na renda e emprego da população? Bem, existe uma política de governo já de sempre gerar ganhos reais do salário mínimo no Brasil, o que acaba sendo importante para a redução da pobreza mesmo, né? O Brasil conseguiu crescer o salário bem acima da inflação em anos anteriores. O que é importante também é que tenhamos um aumento da produtividade do brasileiro, porque o salário ele depende muito de uma função da produtividade. Se o trabalhador produz mais, então ele gera mais riquezas e, portanto, o salário dele é melhor. É o que acontece nos países ricos. Os países ricos existem salários bem maiores, porque a produtividade média dos trabalhadores é bem maior do que a do Brasil. E a produtividade brasileira tem estado estagnada nos últimos anos. Na verdade, nos últimos 20 ou 30 anos, tem crescido muito pouco. O salário brasileiro, no geral, tem sido corrigido apenas no índice de inflação. Por isso que, no caso, existe a dificuldade de realmente melhora de vida da população de forma geral. Nós somos um país de renda média e temos muita dificuldade de sair disso. O caso acaba sendo positivo, o aumento do salário mínimo, principalmente para as pessoas de renda mais baixa, mas é sempre importante que haja, então, essa compensação de produtividade e também uma garantia de que a inflação não suba. Porque também, se o salário sobe, todo o aumento de salário gera uma expectativa inflacionária. Se essa expectativa sempre for mais alta, porque se espera que o salário mínimo vá subir muito, os preços antecipam e acabam anulando o ganho real do trabalhador. Flávio, realmente, o que a gente sente, isso é totalmente sensorial, não tenho nenhuma comprovação científica, mas a impressão que me dá é que o salário mínimo, o nosso salário de maneira geral,
ele está sendo achatado e está sendo desvalorizado. Por exemplo, é aquele papo de dona de casa mesmo. Antes eu ia com R$100 no supermercado, eu voltava com muito mais produtos, e agora eu vou com R$100 e eu compro muito menos. É uma impressão nossa, ou você acha que a gente está realmente tendo um achatamento? A inflação, ela é algo um pouco pessoal. O que os índices refletem geralmente são uma média de mais ou menos a média de como o brasileiro consome seus produtos num determinado nível de renda. Mas a inflação é muito individual. A sua inflação provavelmente é diferente da minha, que é diferente das outras pessoas, porque nós temos preferências de consumo diferente, principalmente dependendo da renda. Por exemplo, uma pessoa que mora no centro e não usa carro sente menos impacto do combustível do que uma pessoa que trabalha de Uber, por exemplo. Porque, bom, o combustível é um preço fundamental no custo do trabalho dele. Mas uma pessoa que se locomove basicamente a pé, ela sente o preço do aumento dos combustíveis no custo do produto que ela consome, mas não diretamente no seu dia a dia ali, abastecendo seu carro e tudo mais. Existem setores que acabam inflacionando mais ou menos, que acabam tendo aumento de preços maiores ou menores. E também depende muito da quantidade. Uma família que consuma um saco de arroz de 5 quilos por mês, ou, sei lá, cada 15 dias, dependendo do tamanho da família, vai sentir o impacto do aumento do arroz maior do que uma pessoa que consuma 1 quilo de arroz por mês, famílias menores. E aí, sim, então pode ser que determinadas pessoas estejam realmente percebendo que o seu índice, o seu poder de compra esteja realmente caindo, baseado no que os produtos que ela consuma e que ela precisa consumir estejam aumentando mais. Nós tivemos esse problema com alimentação nos anos anteriores, uns anos atrás, poucos anos a gente lembra, realmente a alimentação subiu muito, porque, bem, a indústria não conseguia produzir tanto, porque ela estava restrita devido às medidas de contenção da pandemia, mas, como eu disse, a massa salarial do brasileiro permanecia mais alta devido às políticas de transferência. E aí, se nós temos uma demanda constante, mas a oferta menor, isso impacta nos preços, e aí essas pessoas acabam sentindo mais. Então, isso é sensorial mesmo, de fato, em números, a gente não está tendo uma defasagem. De fato, existe a percepção sensorial individual, e existe o índice, né? O índice ele é o que norteia, porque não tem como a gente trazer individualmente a inflação para dar o reajuste para cada pessoa naquilo que ela precisa, né? Então, existe um índice geral, que norteia as políticas de governo, as políticas de Estado, que envolvem valorização do salário mínimo, reajuste de contratos, que, né, o Brasil tem diversos índices, cada um para um determinado segmento. A gente já sofreu muito com inflação, né, nos anos 70, nos anos 80, então nos tornamos muito bons em aferir índices de preços. Mas também existe a questão individual, que às vezes o índice não comporta o que a pessoa consome na casa dela. Na sua opinião, então, nós estamos um pouquinho acima dos índices inflacionários? Então, depende da região, e também no cálculo existe também o núcleo de inflação, que é o que o Banco Central observa, e a inflação generalizada, né? E os índices generalizados. O Banco Central ele considera o núcleo, que são alguns preços que acabam tendo mais impacto sobre os outros. Por exemplo, o preço do combustível. Quando o combustível sobe, seja gasolina, seja álcool, ele impacta custos de frete e, consequentemente, ele impacta o custo da alimentação. O núcleo inflacionário brasileiro ainda permanece acima dos 5 atuais, 5, 4, acho que do atual valor que foi divulgado. Alguns meses atrás estava em torno de 8, quando a inflação estava em torno de 5. Então, assim, pessoas que têm observado que consomem produtos que estão mais relacionados a esse núcleo, diretamente, elas acabam sofrendo mais. Entendi. Mudando de assunto, a Prefeitura de Jacareí irá realizar a aplicação da vacina antirrábica em cães e gatos neste domingo. A vacina antirrábica será aplicada de graça, sem necessidade de agendamento. A imunização dos animais será feita por meio de distribuição de senhas. Os moradores de Jacareí podem levar seus pets das 9 ao meio-dia no Parque da Cidade, localizado na Avenida Engenheiro Davi Monteiro Lino, número 489, aqui no centro.
E no terceiro episódio da série Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, você vai conhecer um pouco mais sobre o trabalho de prevenção realizado aqui no município. Segundo o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, somente nos 4 primeiros meses de 2023 foram registradas mais de 69 mil denúncias e cerca de 397 mil violações contra os direitos humanos das crianças e adolescentes. Em meio a tantos casos, as mudanças de comportamento, proximidades excessivas e até mesmo o silêncio predominante podem ser indicadores de que a criança está passando por algum tipo de abuso. Nesse episódio, você vai entender qual o papel da educação e das instituições que trabalham na identificação desses possíveis sinais. A prevenção ao abuso sexual e à exploração infantil deve ser trabalhada nos ambientes em que a criança vive. Um deles é a escola. Aqui em Jacareí, o trabalho realizado engloba uma força-tarefa na capacitação dos profissionais do município e trabalha a orientação das crianças para a percepção de abusos em potencial. Unir a educação à percepção de novos casos influencia diretamente na diminuição dos mesmos. Desde 2018, o programa Educar para Proteger tem sido um dos pilares no combate aos casos de abuso e exploração na cidade. O que é o Educar para Proteger? Nós damos formações para todos os nossos professores, gestores, ADIs, todos aqueles que têm o contato direto com as crianças. Para que eles tenham instrumentos para perceber sinais de possíveis violências e abuso contra a criança, né? Através dos desenhos, às vezes, que as crianças fazem, alguma coisa que as crianças escrevem, a mudança de comportamento que a criança tem quando ela é uma criança ativa e, de repente, ela está quieta, ela está triste, ela está em silêncio, ou ela fica muito enraivecida com qualquer coisa e está descontando em todo mundo uma coisa que ninguém está entendendo o que é. Além de oferecer apoio às crianças que passam por esse tipo de situação, profissionais da educação ficam atentos a alguns indícios revelados pelas crianças, como mudanças de hábitos, traumas físicos e queda de frequência escolar sem justificativas plausíveis. Durante o acompanhamento, a gente pode ter alguns comportamentos como agitação, não querer ir mais para a escola, ou não querer ter contato com determinada pessoa. Não existe uma regra, né? São vários comportamentos que os pais que já conhecem essa criança relatam para a gente algumas alterações e mudanças. Membros essenciais desse processo, os professores recebem orientações nas formações continuadas que são passadas na hora atividade através do NAM, Núcleo de Atendimento Multiprofissional, que tem a função de auxiliar as equipes gestoras na conscientização da comunidade a respeito da rede protetiva e suas ações. Para poder identificar a situação no cotidiano escolar, a gente tem a formação continuada dos professores, que isso acontece em hora atividade, que seriam as nossas reuniões semanais com os professores, onde a gente traz algumas palestras complementares, justamente para poder identificar essa questão da mudança de comportamento, da questão da criança, por exemplo, ficar um pouco mais chorosa, um pouco mais irritada. Então, todas essas observações de como a gente vai tratar isso. E fazendo essas observações, a gente traz para a equipe gestora, que faz o contato com a família, sempre na intenção de discutir o desenvolvimento da criança e nunca tratando já de uma possível situação de violação de direitos ou coisa do tipo. Nós usamos sempre a questão de que a gente vai discutir o desenvolvimento daquela criança, até mesmo para não assustar a família e gerar um novo conflito, talvez, né? Se a gente já suspeita de uma violência física, se a gente diz naquele recado que já vai tratar disso, talvez a gente gere uma nova violência, né? Então, a gente tem esse cuidado também de sempre a comunicação não ser violenta. A gente tem uma série de elementos para, a partir disso, primeiro a gente previne para não acontecer, mas se acontece, a partir de todos esses elementos que a gente tem, através da diretoria de planejamento, da pedagógica e da gestão da escola, a gente tem elementos para levantar o contexto dessa criança, né? E a partir daí, essas crianças são acompanhadas pelo núcleo. Hoje, nós temos 249
crianças que passaram por violência e que são monitoradas pelo NAM, pelo Núcleo de Atendimento Multiprofissional. O diálogo na escola é um processo delicado e que deve ser trabalhado gerando confiança nas crianças, possibilitando assim um ambiente seguro para que a vítima se abra com um educador ou educadora. Ana Cristina, professora na EMF Conceição Aparecida Magalhães Silva, traz dinâmicas e contações de histórias para conscientizar e prevenir os pequenos contra possíveis casos de abuso. Eu pego um livro e vou ler. Um dos que a gente gosta muito é Não Me Toca, Seu Boboca, porque vem falando de uma criança que ela foi assediada, né, foi aí tocada de uma forma que a incomodou. Então, tudo isso já vai sinalizando para essa criança. A gente faz de uma forma bem lúdica, bem alegre, para que a criança se sinta à vontade. Nem sempre a criança vem e fala para o professor ou para alguém o que está acontecendo. Mas ela ouvindo essa história, caso ela passe por algum procedimento, por alguma situação semelhante, ela sabe o que fazer. Então, realmente é prevenir. Então, nós estamos prevenindo essas crianças. Existem casos que a criança chega e fala para o professor. Aí são outros procedimentos, porque a criança já foi violada, já perdeu esse direito. Eu sempre falo para as crianças, vocês têm o direito de ser feliz, né, e o direito de não ser tocadas. Então, a gente trabalha roda de conversa, como eu te falei, música, vídeos, para que a criança entenda e de uma forma tranquila, porque também não adianta você, não é apavorar a criança, é prevenir. O nosso objetivo maior é prevenir essa criança mesmo. Nós falamos do importante papel da escola, mas e a família? Mesmo que 62% dos casos de violência sexual tenham acontecido na casa da vítima ou do agressor, são as famílias que devem ensinar e proteger. São coisas que precisam ser faladas, né? A gente não pode mais ficar numa coisa, aqui a gente não fala sobre educação sexual, as famílias não gostam que falam. Muitas famílias não gostam que se fale nesse assunto porque a maioria das violências acontece no ambiente doméstico e familiar, né? E família protetiva, para mim, é isso, né? É uma família que sabe como lidar com o assunto ou, pelo menos, procura ajuda para isso. As crianças precisam entender os termos, né? Serem educadas para isso e entender os nomes corretos de suas partes do corpo, saber quais são as partes do sim e do não, do toque do sim e o toque do não. E viver nesse ambiente em que a conversa não precisa ser explícita no sentido de fora da idade, mas ela também não pode ser uma coisa escondida e que nunca é falada. Precisa se conversar sobre o assunto, né? De uma forma que a criança entenda, na medida da idade, da fase de desenvolvimento. E isso sim é ser uma família, né, que protege, que cuida, dar crédito ao que é falado. E aí as coisas funcionam de fato. Muitos abusadores estudam a família da possível vítima antes de cometer o crime. É o que afirma a conselheira tutelar Cristina Passos. Eles não vão se aproximar de criança em que os pais oferecem risco, porque eles não vão cometer esse erro, eles não querem ser descobertos. Se eles entenderem que os pais, eles conquistam primeiro a amizade, né, e o carinho dos familiares, para depois partir para a criança. Agora, se os pais, né, se ele entender que os pais, de alguma forma, oferecem risco se ele fazer isso, aí ele não se aproxima. Você viu quais são os sinais apresentados e como é feito o trabalho de prevenção. No próximo episódio, você vai conhecer o caminho para a justiça e saber mais sobre o trabalho do Ministério Público. Aí assunto seríssimo que tem que ser discutido em todas as instâncias, em todos os lugares, nas escolas, dentro das casas, rodas de amigos e tentar prevenir esse crime que é o abuso sexual contra crianças e adolescentes. E mudando de assunto, eu continuo aqui em entrevista com Flávio Nogueira. Já estamos acabando a nossa entrevista. Flávio, chegando ao final, você tem alguma dica, alguma sugestão, algum conselho para o nosso espectador?
Eu tenho um conselho, às vezes aparecem em questões de internet, principalmente, né? Pessoas que estão prometendo rendimentos, aplicações com rendimentos muito altos, 2% ao dia, 10% ao mês, e prometem são rendimentos tranquilos, baseados em criptomoedas e tal. E aí muitas pessoas acabam realmente gostando, acabam querendo e depois perdem dinheiro e perdem muito dinheiro às vezes com isso. É importante estar atento que rendimentos muito altos, eles não existem, sempre serão fraudes, pirâmides ou qualquer outro tipo. Um rendimento com uma rentabilidade boa, ele se dá em torno de 2% ao mês, assim, quando está rendendo bem. No geral é até menos que isso, então assim, ter um rendimento de 1%, já é um rendimento ok, já deve ficar bem. É importante para as pessoas que querem guardar, falamos sobre economia prateada, as pessoas que vão se preparar para envelhecer, é importante que elas tenham constância. A aplicação todo dia, todo mês, aplicando uma quantidade num rendimento seguro, e a constância, a perspectiva no longo prazo vai trazer o enriquecimento que ela espera. Tudo que é muito imediatista, muito rápido, não funciona e vai ser fraude e em algum momento a pessoa vai acabar perdendo dinheiro. Sem ansiedade, cabeça fria. Sim, sem ansiedade, cabeça fria, planejamento, saber bem o que a gente quer. Eu tenho uma perspectiva e já reservo aquele valor sabendo que ele tem um propósito para o meu futuro e é isso. Com essa constância que ela vai conseguir o que ela quer. Muito obrigada pela sua participação aqui, Flávio. Obrigado, o prazer foi meu. E a gente vai ficando por aqui. Ao meio-dia você confere a reprise desta edição do Bom Dia. Pode acompanhar todas as reportagens produzidas pela nossa equipe por meio das nossas redes sociais. Um ótimo final de semana ensolarado para você. Eu espero que seja bem quente, mais do que foi essa semana. E eu te vejo semana que vem. Até lá.